Olá galera, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu tenho uma novidade para vocês. Eu estou fazendo uma playlist só com conteúdo de mecânica, que é as leis de Newton, e nós vamos ter cinemática, nós vamos ter trabalho e energia, e eu vou começar nas quartas-feiras a introduzir um novo conteúdo. Ou seja, nós vamos trabalhar nas segundas-feiras mecânica, nas quartas-feiras nós vamos começar a introduzir eletromagnetismo. Olha só, nós vamos ter 2 conteúdos novos por semana. Isso vai ser bom para um lado, porque eu vou conseguir contemplar mais conteúdo, mas por outro lado vai fazer com que demore um pouquinho mais para que a gente tenha o conteúdo completo. Mas não tem problema, a gente vai devagarinho publicando e sempre que eu puder eu vou estar postando vídeos extras durante a semana, uma resolução de exercício, alguma coisa, só que toda segunda-feira será mecânica e toda quarta-feira será eletromagnetismo, beleza? E eu vou abordar o eletromagnetismo de uma forma mais didática, de uma forma mais simples, sem você precisar com aquele punhado de fórmulas que vocês veem, principalmente na parte de eletrodinâmica, onde vocês veem um monte de fórmula, equação de Ohm-Polier, equação do gerador, equação de Kirchhoff, equação, não sei, aquele monte de equação que você tem lá. Eu vou tentar abordar basicamente dos conceitos principais e a gente vai conseguir tudo aquilo a partir dos conceitos principais, beleza? Então vamos comigo, vamos acompanhando. Não vou seguir uma trajetória muito linear nesse processo, a gente vai fazer alguns pulos e vai e volta, então acompanha comigo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa viagem que nós vamos fazer, beleza? Então vamos começar. Quando eu começo a falar de eletromagnetismo, eu preciso dividir o eletromagnetismo em 3 áreas, basicamente. Eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo. Quando eu estudo eletrostática, eu vou estudar cargas elétricas que se encontram em repouso, paradas, como que elas funcionam quando elas estão paradas. Quando eu vou estudar eletrodinâmica, eu coloco essas cargas elétricas em movimento e a gente vai ver o que acontece. No magnetismo eu vou estudar uma outra coisa que a princípio parece não ter nada a ver com carga elétrica, as propriedades magnéticas. Quando eu falo assim, parece que magnetismo está meio desfocado. O que magnetismo está fazendo nesse meio? No final, quando a gente pegar e estudar essas 3 áreas, nós vamos conseguir juntar todas elas numa só coisa chamada eletromagnetismo. Isso é fantástico. Entender o eletromagnetismo faz você entender coisas que estão presentes no seu dia a dia, como por exemplo, motores elétricos, geradores elétricos, como que a energia elétrica pode chegar na sua casa hoje a um custo muito baixo. Eu sei que você está pensando em energia tá cara, mas o custo da energia elétrica por corrente alternada, que é a forma como ela chega na sua casa, é infinitamente inferior ao custo da energia elétrica se ela fosse só por corrente contínua, que era como surgiu no começo, por baterias. Aliás, essa parte era tão cara, que chegou-se uma época que a qualidade de um laboratório, que o nível do laboratório era medido pela quantidade de bateria que tinha lá. Você já pensou? Já pensou você ter que chegar na sua casa, você quer assistir televisão, você tem que pegar uma bateria, colocar do lado da televisão, ligar a televisão para utilizar ela? Não seria nada fácil. Acabou a bateria, você teria que levar ela até um lugar para recarregar essa bateria, o que também seria muito trabalhoso. Então o eletromagnetismo ele te trouxe muitas facilidades. Sabe aquele carregador do celular por indução? Então, é eletromagnetismo. Sabe os sinais de televisão que chegam até a sua casa? Eletromagnetismo. Muitas coisas são explicadas pelo eletromagnetismo. Eu sou literalmente apaixonado por esse conteúdo. Eu acho ele fantástico, eu acho ele incrível e muito prático, beleza? Então, o nosso assunto, a nossa viagem começa na eletrostática. Só que eu não vou trabalhar toda a parte de eletrostática nesse começo. Por quê? Porque pensando em vestibular, o vestibular gosta mais de eletrodinâmica do que de eletrostática.
Eu só vou introduzir a eletrostática porque eu preciso de alguns conceitos básicos da eletrostática para você conseguir entender a eletrodinâmica, legal? Classicamente, o correto é estuda eletrostática, depois estuda eletrodinâmica, mas nós vamos fazer uma inversão nesse negócio, nós vamos estudar um pouquinho de eletrostática, depois nós vamos terminar a estudar elerodinâmica, depois eu vou voltar em eletrostática, e depois eu vou para magnetismo, depois eu vou juntar tudo no eletromagnetismo. Fica tranquilo, vai ser bem tranquilo, vai ser bem fácil, nós vamos conseguir fazer isso de uma forma bem tranquila, sem gerar grandes problemas, ok? Então vamos começar aqui com a parte de eletrostática. Aqui eu tenho as 3 áreas que nós vamos estar estudando ao longo desse curso. A eletrostática estuda cargas em repouso. O primeiro conceito, então, que eu preciso entender é o que é uma carga elétrica. Eu não vou tentar abordar da forma mais conceitual possível o que é uma carga elétrica, porque vai gastar bastante tempo para fazer isso. Então eu vou tentar trazer da forma mais simplificada possível, beleza? Quando eu falo de carga elétrica, a imagem que você tem é essa de um átomo. Esse átomo, você aprendeu lá nas aulas de química, que ele tem prótons e nêutrons no seu núcleo, não foi assim? E na eletrosfera aqui, ele tem as partículas que a gente chama de elétrons. Foi assim que você aprendeu. O professor de química em algum momento disse assim, prótons têm carga elétrica positiva, elétrons têm carga elétrica negativa e nêutrons não têm carga elétrica. Eu sei que nesse momento você não perguntou para o seu professor de química. Por quê? O que é essa carga positiva do próton? O que é essa carga negativa do elétron? Você não perguntou, você não fez essa pergunta para o seu professor de química. E se você fizer essa pergunta, você provavelmente geraria um problema na aula, porque ele não teria como te responder, pelo menos não naquele momento. Porque o conceito de carga elétrica é muito complexo. Existem algumas coisas que surgem na matéria e que a gente realmente não sabe explicar como que elas surgem. Por exemplo, a massa. Como que o próton tem massa? O que é essa massa? Entender o que é massa nem é tão difícil. A gente pode pensar que a massa é a inércia de um corpo. Isso seria chamada massa inercial. Ou a massa gravitacional, que é aquela interação entre os corpos que faz com que surja a força. Enfim, massa não é uma coisa difícil de entender. Mas o surgimento dessa massa é algo difícil. A explicar a carga elétrica também não é algo muito fácil. A gente vai entender carga elétrica como sendo uma propriedade da matéria, onde a gente pode observar em partículas elementares, como eu citei, prótons, elétrons. Ah, mas existem outras partículas que possuem carga elétrica? Existem. Porém, essas partículas não são estáveis e elas não ficam sozinhas. Eu estou falando de quarks, eu estou falando de mesons, eu estou falando de muons, eu estou falando de uma grande quantidade de partículas. Elas não são encontradas de forma natural estáveis no ambiente. Por exemplo, os quarks sozinhos nunca vão ser encontrados. Sempre são encontrados formando os prótons e os nêutrons. Então, não precisamos pensar nas outras partículas, pelo menos não no nível que nós estamos estudando. Vai ter um vídeo onde eu vou explicar a física das partículas na sexta-feira. Esse vídeo vai ser incrível. Você vai ver quantas partículas a gente já conhece no universo. Mas aguarde, esse vídeo vai ser na sexta-feira, quando eu for fazer. Beleza? Então, de uma forma muito simples, próton tem carga positiva, elétron tem carga negativa. Ela se apresenta de duas formas. Coisa importante é de se dizer, a carga que um próton possui tem o mesmo valor da carga de um elétron. Então, o módulo da carga do próton é igual ao módulo da carga do elétron. Sendo assim, quando eu junto um próton que tem carga positiva com um elétron que tem carga negativa, a carga total disso daqui vai acabar sendo zero. Isso explica porque que os professores de química sempre disseram para vocês que o átomo é eletricamente neutro, porque num átomo tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Como a carga do próton e a carga do elétron tem o mesmo módulo, e uma é positiva, a outra é negativa, quando você soma tudo isso dá uma carga zero. Quando uma ligação química acontece, por exemplo, uma ligação iônica, você tem uma transferência de elétron de um átomo para o outro. O átomo que perde elétron fica com carga positiva. Como é que a gente chama isso na química? Cátion. O átomo que ganha elétron fica com carga negativa, chamado de ânion. E aí eles se ligam quimicamente por causa do segundo conceito que nós vamos aprender agora. Cargas
de sinais opostos se interagem com uma força atrativa e cargas de sinais iguais se interagem com uma força repulsiva. Sendo assim, prótons e elétrons se atraem, próton se repele, elétron e elétron se repele. Beleza? Então, quando eu tenho um sódio que doou um elétron, ele ficou Na+, e eu tenho um cloro que ganhou um elétron, ele ficou Cl-. Cargas, sinais opostos, eles começam a se atrair. Isso é a ligação iônica. A ligação iônica nada mais é do que isso, simplesmente isso. Legal? Então, a ligação iônica é uma interação eletrostática. Um estudo que a gente poderia fazer é entender como que essa força de atração e de repulsão acontece, quais as características que influenciam no valor dessa força. Esse estudo vai ficar para mais para frente. É essa parte que eu não quero entrar no mérito agora, beleza? Eu só quero entender que existem cargas positivas, negativas, que elas podem se atrair ou se repelir. Se elas forem sinais opostos, se atraem, sinais iguais, se repelem. Legal? Agora pensa comigo. Toda a matéria é formada por átomos, beleza? E a gente disse que os números de elétrons e o número de prótons de um átomo são iguais. Sendo assim, um átomo é neutro. Quando um átomo ganha ou perde elétron, ele acaba ficando eletrizado, vira um cátion, um ânion. Mas o NaCl, junto, ele volta a ser neutro. Porque o Na está positivo, o Cl está negativo, mas um positivo com um negativo se anula. Então, os átomos e as moléculas e os compostos iônicos, quando estruturados, eles são neutros. Sendo assim, a matéria tende a ser neutra. Corpos tendem a ser neutros. Isso explica porque a carga elétrica não é tão facilmente observada no nosso dia a dia. Porque os corpos são eletricamente neutros de forma natural. Porém, existem processos que podem provocar um desequilíbrio. São 3 processos. E esses processos são chamados de processos de eletrização. Porque eles vão fazer corpos que inicialmente são neutros ficarem com cargas elétricas diferentes de zero. Nós chamamos esse processo de eletrização. São 3. Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Só que esse será o tema da nossa próxima aula, onde nós abordaremos melhor cada um desses processos e lá nós poderemos ver um pouquinho na prática como que isso acontece. Legal? Então por hoje, fica essa ideia. Eu sei que essa aula parece básica demais, você fala, meu Deus, não tem nada demais, mas essa aula foi fundamental para você entender o conceito que nós vamos começar, carga elétrica, ok? Se a gente entende isso, todo o resto vai ser muito mais simples. Legal? Semana que vem nós vamos ter o próximo vídeo. Se você gostou, dá um like aí, curte aí o vídeo, isso ajuda bastante. Se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos para que eles possam aprender junto com você, beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.